Juan Oliveira, que se diz apologeta, diz um estudante assíduo da patrística, né? Mas ele não leu toda a patrística, com certeza. Porque se ele lesse toda a patrística, com certeza viraria católico, apostólico e romano. Né? Ele não leu a patrística, ele leu só aquilo onde os pais da igreja, de um certo modo, divergem, vão contra os dogmas e contra as doutrinas católicas, supostamente. Exemplo de Gregório Magno, né? Mas depois o Gregório Magno dá uma explicação sobre o que ele quis dizer, né? Sobre o título Bispo dos Bispos. É só ler todas as cartas do Papa Gregório Magno. Mas a questão é, os protestantes são católicos ou são protestantes? O João Oliveira é católico ou protestante? No fundo, todos são católico, apostólico e romano, que discorda de Roma. Todo protestante é católico, apostólico, romano, que não concorda com Roma, né? Por quê? Exemplo, Lutero, né, que era padre, que herdou muitas coisas adotou, roubou muitas coisas do catolicismo, né? E a maioria das igrejas protestantes crê em dogmas, doutrinas que eles acham que tem base bíblica, mas que são doutrinas católicas. O Juan, a questão é a seguinte: ele refuta o que ele não concorda do catolicismo e ele aceita e crê o que ele concorda com o catolicismo. Porque na igreja dele, que é arminiana, os pastores, o presidente da igreja, os líderes, né, com certeza tem uma doutrina deles, né? Tem dogma deles, doutrinas que esses arminianos devem crer, né? O fundador da igreja dele, os líderes, os pastores, por exemplo, se eles creem na Trindade, é um exemplo. Se eles creem na Trindade, se a igreja arminiana, o fundador, os líderes, os pastores, o presidente, se colocaram como regra que todos os arminianos devem crer na Trindade, então todos devem crer na Trindade. Agora, se eu pular para o Testemunho de Jeová, onde os presidentes, né, os líderes máximos, se eles impõem não aos membros não crer na Trindade, então não deve crer na Trindade, né? É questão. Também os Testemunhos de Jeová, eles não creem que Jesus morreu numa cruz romana, né? Mas sim num poste, Taurus. Agora, na igreja do João Oliveira, se o pastor dele, os líderes, impõem que todos devem crer na Trindade, então todos devem crer na Trindade. Se impõe que todos devem crer no demônio, então todos devem crer no demônio. Se impõe que todos devem crer no pecado original, todos devem crer no pecado original. Se impõe que todos devem seguir o canon dos 66 livros da Bíblia, então todos devem seguir esse canon. Se eles acrescentassem os 7 livros deuterocanônicos, então todos deveriam aceitar também. É assim que funciona a cabeça da igreja. Porque quando o membro discordar, ele vai fundar outra igreja diferente, com doutrinas diferentes. É assim que ocorre no protestantismo, né? Então é assim que acontece. Como o Valdomiro, né? O R.R. Soares discordou do Macedo, fundaram suas próprias igrejas com a doutrina deles, com a doutrina que todos devem crer e seguir, senão são excomungados. Então o João Oliveira, ele crê o que os pastores, o que os líderes ensinam e impõem, né? Agora, se os líderes
os pastores do João Oliveira impõem que não se deve ajoelhar perante imagens, ou rezar pedindo a intercessão dos santos, ou não se deve crer na Imaculada Conceição de Maria, ou na Virgindade Imaculada de Maria, então os membros dessa igreja arminiana devem aceitar essa doutrina que a igreja prega. É assim que funciona. Os protestantes pegam as doutrinas católicas em que concordam e rejeitam as doutrinas católicas que discordam. Exemplo, Trindade. É uma doutrina católica, né? Não existe a palavra Trindade na Bíblia. A aparição do Jesus ressuscitado não existe na Bíblia. Marcos 16, 9 e 20. Marcos 16, 9 e 20 é um acréscimo que está nos manuscritos do século V, não do século IV. Né? A aparição do Jesus ressuscitado. E na Bíblia protestante existe esse acréscimo, porque com certeza usaram a Bíblia católica como base, né? Demônios, como anjos caídos, também não é bíblico, não é ensinamento bíblico, né? O Antigo Testamento não diz nada. Isso são os apócrifos e a tradição católica que ensina, como a queda de Lúcifer, a queda de Satanás, guardar o domingo, né? Em vez de guardar o Shabá, que Jesus morreu numa cruz romana e não numa estaca ou poste, né? Porque no grego Jesus foi morto pregado num poste, né? Mas a história, a tradição católica diz que foi numa cruz. Os protestantes creem nisso. Então, é questão do que eles creem e o que eles aceitam como verdade de fé e o que eles rejeitam, né? Então, o protestante é assim mesmo. Eles aceitam as doutrinas, os dogmas católicos que concordam e que seus líderes ensinam e impõem. Rejeita aquilo que seus líderes dizem, não deve se crer. Porque eu não, vamos supor, porque o membro da congregação arminista, ele segue praticamente a interpretação e pensamento e a fé do pastor, dos líderes. É assim que funciona, né? Os católicos já seguem a tradição apostólica, né? Dos apóstolos. A patrística também, né? Mas se o João Oliveira e os demais protestantes, esses apologetas, se estudarem todas as obras de Agostinho, Orígenes, Efraim, Irineu, Damasceno, Gregório Magno, vão virar católicos. Ou vão rejeitar, né? No mínimo, ou rejeitar. Não concordo com Santo Agostinho quando ele fala da intercessão dos santos. Não concordo com os pais da igreja quando ensinam sobre a transubstanciação. Não concordo quando os pais da igreja chamam Maria de pura e imaculada e que Maria subiu aos céus, né? Não concordo com a Catedra de Pedro assinada por Santo Agostinho. Não concordo com a primazia da Igreja Romana sobre todas as igrejas, ensinada por Irineu de Leão, discípulo de Policarpo, discípulo do apóstolo João, discípulo de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu discordo disso, né? Eles vão discordar da tradição apostólica. O que Irineu aprendeu com Policarpo, o que Policarpo aprendeu com João, o que João aprendeu com Jesus, Filho de Deus. Então, assim, por isso existem diversas igrejas e congregações protestantes. Porque se um membro discordar do pastor, funda outra igreja com doutrinas e dogmas diferentes. Não é diferente do Juan. Se o Juan lesse todas as obras dos pais da igreja, né? Não, lá Santo Agostinho falando sobre a intercessão dos santos. Santo Agostinho devoto de Santo Estevão.
Santo Agostinho ensinando sobre a Catedra de Pedro. Efraim falando sobre que Maria é pura e imaculada, que Maria subiu aos céus. Damasceno ensinando que Maria subiu aos céus. Damasceno ensinando sobre a veneração das imagens. Né? Não é verdade? Orígenes ensinando sobre a intercessão dos santos. Pastor de Hermas ensinando sobre a intercessão dos santos. Então, o protestante em si, ele não sabe se é católico ou protestante. É fato, né? É fato.